Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A Constituição de 88 restituiu o direito de greve dos trabalhadores, antes proibido pela ditadura militar. No entanto, mais de 20 anos depois, os servidores públicos permanecem sem regulamentação legal de greve. Provocado por um mandado de injunção, o Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação da mesma lei do setor privado para a área pública, até que seja feita uma regulamentação pelo Congresso Nacional. Para falar sobre o direito de greve no serviço público, a partir da determinação do STF, o Justiça do Trabalho na TV apresenta 2 programas, com diferentes entrevistados para mostrar os entendimentos a respeito do assunto. Hoje, vamos conversar com a juíza federal Janaína Cassol Machado. Juíza Janaína, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem, como nós falamos já na abertura do programa, o STF determinou a aplicação da Lei 7.783 de 1989, a chamada Lei de Greve, do setor privado para a área pública. Eu pergunto, diante disso, a paralisação de servidores, ela pode ser considerada legal? Primeiramente, agradeço a oportunidade da Justiça do Trabalho do TRT em permitir esses debates, que são extremamente importantes para o crescimento e desenvolvimento de questões que ainda não estão pacificadas na jurisprudência. Antes de responder a pergunta, manifesto que as opiniões aqui emitidas, elas não têm um caráter vinculativo no exercício da jurisdição, mas tenho a intenção de colaborar com o debate, então não vinculo de nenhuma forma. Feito esse registro, em análise e leitura dessa decisão no mandado de injunção do Supremo Tribunal Federal, o que me chamou a atenção e eu pude extrair é que ele limitou, ou delimitou, melhor dizendo, a utilização da Lei 7783 de 89 para fins de interpretação do direito de greve aos servidores públicos civis. Não houve por parte do Supremo a determinação de que esta lei seja aplicada ao serviço público federal, estadual, aos servidores públicos civis. Ele determinou sim que ela seja um balizador na análise e na interpretação do direito de greve. Por que isso? Em função justamente da ausência de regulamentação há mais de 20 anos da edição da nossa Constituição Federal, de modo que o Supremo, sem entrarmos no mérito se tardiamente ou não, precisava trazer a administração e trazer aos cidadãos e aos próprios servidores públicos civis um parâmetro para que pudesse exercer esse direito, de forma que ele não restasse, então, por conta da omissão legislativa, como um não direito, na verdade. Então, que fique claro, no sentido da leitura desse mandado de injunção, que o Supremo trouxe um balizador para que, quando as questões venham a ser postas ou a greve venha a ser exercida, se tenha, a partir do que, fazer uma análise para interpretar esse direito e o exercício desse direito. Muito bem, a lei de greve ela é voltada para o setor produtivo. O STF ele determinou que ela seja aplicada integralmente ao setor público ou previu algumas adaptações? Então, essa aplicação integral, resgatando na pergunta anterior, ele previu a utilização para interpretação e necessariamente, por conta da diferença entre setor público e privado, ele previu também, nessa interpretação do exercício do direito de greve, determinadas adaptações. Essa decisão do Supremo no mandado de injunção, ele colocou exatamente isso, para que o direito possa ser exercido e tendo em atenção que é um serviço público que está sendo prestado, que a greve exercida por um servidor público, o servidor público vai estar dispondo de um bem comum, que é o serviço público, imperiosamente há que se ter adaptações. Não é o mesmo tipo de exercício de greve, não é o mesmo direito da iniciativa privada. E sim, ele previu algumas adaptações. Por exemplo, na decisão do mandado de injunção, ele consta expressamente preservação de percentual mínimo de servidores públicos que devem continuar trabalhando durante o movimento grevista. Um exemplo. O outro exemplo, pode inclusive o tribunal determinar a proibição de qualquer tipo de paralisação dependendo do serviço
dentro da administração da justiça, dependendo do serviço que aquele servidor presta e que tipo de serviço posto à disposição da população. Certo. Na sua opinião, juíza Janaína, a regulamentação feita pelo Supremo Tribunal Federal, ela é positiva ou ela tem um caráter assim de retrocesso? Como nós apontamos aqui, são 20 anos desde a edição da Constituição Federal sem a regulamentação de um direito. Um direito por acaso, né? não regulamentado na minha opinião, realmente, como cidadã e como jurista, é um não direito, é como se ele não existisse. Então, a necessidade de regulamentação ou de criação de padrões mínimos, uma pauta de conduta mínima, é o que o cidadão e o servidor público civil, no caso, precisa para ter esse direito e ter a possibilidade de exercê-lo. Sob esse ponto de vista, eu considero como sendo positiva a manifestação do Supremo. Ele não se omitiu do seu dever constitucional de intérprete máximo da Constituição. Então, a regulamentação, o ato de regulamentar, eu vejo como positivo, sim, e as medidas dadas ali na regulamentação são medidas que, se houver, como eu disse, ele estabeleceu a Lei 7783 de 89 como parâmetro de interpretação. Então, em cada situação de administração ou questão judicializada, o juiz ou o administrador do tribunal, que o seja, ou da própria direção de foro, vai ter, a partir de onde vai ter um balizador mínimo para tomar as decisões administrativas ou judiciais em relação ao exercício do direito de greve. A omissão de legislar sobre o assunto, ela é uma ação contra o direito que está ali previsto. E essa pergunta ela me remete a uma frase do jurista Saulo Ramos. Tem um livro que eu vou me permitir ler aqui, que é a Assembleia Constituinte. Esse livro foi publicado quando estava sendo realizada a Constituinte, em 1987. E a frase que me marcou muito, ele diz que o Brasil, naquela época, naquela data, ele coloca no final do livro: o Brasil não pode mais sofrer retrocessos institucionais ou patologias constitucionais, nem a silenciosa e triste psicose da resignação. Então, o exercício do direito, mesmo que ele não esteja regulado por parte daquele que na Constituição está previsto como seu detentor, é importante para chamar a atenção, seja dos órgãos administrativos, seja do Poder Judiciário, ou seja do Poder Legislativo ou Executivo, para que se dê a resposta, se regulamente e se garanta o exercício desse direito. O que não se pode, penso eu como cidadã, é nos mantermos há mais de 20 anos num estado de resignação, uma cultura de resignação. Muito bem, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é um instante só.